Ana Paula Araújo é casada com o pastor Alessandro Araújo há 14 anos, com quem tem o privilégio de dividir a vida, juntamente com seus filhos, Rafael, Levi, Isaac e Isabela. Formada em administração, direito e teologia, exerce sua vocação servindo a igreja local através de um chamado pastoral. Como profissional, atua como tabeliã na esfera jurisdicional. Idealizadora do Instituto Souzo, no Sertão, tem o intuito de levar pessoas a destravarem o potencial de suas promessas por meio de uma cura integral, posicionando-as e enviando-as aos seus respectivos propósitos. Apaixonada pelo sertão nordestino, é uma entusiasta pelas chuvas prometidas ao deserto que o fará florescer. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu sou Soraya, sou formada em Administração e Direito e hoje, como estudante de Psicologia, encontrei o meu lugar ao sol. Com muita alegria que a gente estreia nosso podcast com as Amigas Pod. Não foi fácil chegar até aqui, foram muitas provações, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande em relação a esse projeto. E a gente está fazendo tudo com muito carinho, muita dedicação para todos vocês. O nosso podcast, ele de certa forma já existia, todo o projeto na cabeça de Viviane. E aí também já existia essa ideia do podcast, né, para mim. Obviamente que o tempo a gente vai deixando um pouquinho para trás, mas obviamente depois que eu comecei a faculdade de Psicologia, eu vi a necessidade, né, de colocar meu rostinho na tela, falar um pouco, né, até por conta da carreira que eu quero construir. E aí, em um sábado, eu e essa moça conversando, pensamos, por que não fazer um podcast? Então, o processo, né, foi muito, muito bom chegar até aqui, deu tudo certo, estamos aqui e, assim, muito feliz com o nosso projeto e graças a Deus, né, que a gente conseguiu colocar em prática. Estamos muito felizes. Oi, gente. Meu nome é Viviane Carvalho. Sou fisioterapeuta e professora de Pilates há 15 anos. E hoje meu coração está transbordando de felicidade, de emoção, de fé. E eu acredito que a fé, ela não é só uma parte da nossa vida. Ela atravessa tudo. Ela atravessa nossos sonhos, nossos medos, nossas conquistas. E esse podcast, ele vem sendo amadurecido na nossa cabeça, no nosso sentimento, e graças a Deus hoje a gente está aqui, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E a gente não podia começar o nosso primeiro podcast, não poderia ser diferente. Então, eu não pensei em outra pessoa. Essa convidada é muito especial, porque ela é referência, ela guia, ela orienta, ela acolhe, e ela é uma referência para as outras mulheres. Então, obrigada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana eu Paula. que agradeço. Eu que me sinto honrada, privilegiada por estar aqui nessa semente de primícia, né? Exato. Como essa primícia, de fato, primiciando para Deus esse podcast. Então, para mim é um privilégio estar com todos vocês. Eu fiquei realmente, desde o primeiro sim, né? Desde o sim para cá, eu fiquei muito feliz, muito emocionada. E me senti mais confiante. Confia, com certeza. Para pensar nos próximos. Porque você passou isso, foi muito bom. Me senti muito acolhida, obrigada. E no dia que você disse sim, aí ela mandou um áudio para mim, falando, né, porque obviamente não foi simples, né, a decisão, o projeto, todo projeto, ele tem todo um processo, né, e aí tem as incertezas, as inseguranças que a gente fica, mas eu chega a me emocionei. Quando ela mandou o áudio, eu fiquei emocionada. Eu disse, não, tá entregue, vai dar certo. Nas mãos de Deus, tá tudo certo. Então, assim, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e como foi para você, em que momento da sua vida foi receber esse chamado. Como foi o que foi que aconteceu? Como foi que começou? Então, eu considero que eu nasci em um lar cristão, porque minha mãe, quando eu tinha 6 anos de idade, ela se converteu
né, ao Evangelho. Nós morávamos lá no Pará. Então, desde as minhas memórias mais remotas, eu já lembro a gente dentro desse ambiente de fé. Então, minha mãe, a gente passou por muitos desafios juntos enquanto família, mas eu sempre via a fé muito expressa dentro das pequenas coisas do nosso lar. A gente passou muitas privações, minha mãe passou por um divórcio com meu pai, nós éramos pequenos, então aos 7 anos de idade nós tivemos que voltar para a casa dos meus avós aqui em Paulo Afonso, e eu sempre via minha mãe nesse ambiente, né? Ela tinha essa preocupação do culto doméstico, então mesmo ela separada, ela juntava os 5 filhos e vamos ler a Bíblia juntos, vamos para a escola dominical junto, mas até então era a fé da minha mãe, né? Eu ia para a igreja porque eu era conduzida à igreja. E aí, aos 14 anos de idade, eu tive a minha experiência com Deus, né? Na verdade, eu divido ela aos 7 e aos 14. Né? Aos 7 anos, eu levantei a minha mão em confissão na igreja, mas eu era motivada pelo medo, porque a gente ouvia muito que Jesus ia voltar, Jesus ia voltar. E eu fiquei com medo, assim, meu Deus, e se Jesus voltar e eu não estiver digna de subir? Né? Mas ali não era um abraçar de fé, era o medo que havia me conduzido. Eu falo que o medo me tomou pelo braço e me levou para Jesus, mas o amor dele me fez permanecer. Eu sempre tenho isso muito claro na minha mente. O medo me levou, mas o amor me fez permanecer, porque apesar de eu ter ido com outros interesses, quando eu cheguei lá, né, diante dele, né, eu falo que não a religião, a religiosidade, a religião ela te apresenta, mas ela não é capaz de te colocar nesse relacionamento, né? Ela cria um ambiente. E aos 14 anos, ali eu entendi que não era a fé da minha mãe mais. E eu falei para Jesus, eu disse, Jesus, a partir de hoje, eu me emociono, gente. Porque assim, voltar nesse lugar para mim é muito especial. Porque eu falo assim, hoje a gente fala, você é formada em psicologia, hoje a gente fala muito de saúde mental. Então, depressão, crise, né, de ansiedade, síndrome do pânico. Depois, na fase adulta, foi que eu vim perceber que eu passei por tudo isso na minha adolescência. Então, eu tinha síndrome do pânico, eu não sabia o que era aquilo, aquela sensação de que alguém estava me seguindo, enfim, dentro da igreja, né? Dentro da igreja, dentro da religiosidade, mas com problemas gigantescos e não tinha para quem correr, para quem acolher as minhas emoções. Né? E naquele momento, ali aos 14 anos, que eu me vi nesse lugar, mesmo rodeada por pessoas, mas aquele sentimento de solidão, eu encontrei em Jesus, e Jesus, eu te quero para sempre. É isso aqui que eu quero, e hoje eu te aceito, não por medo de ir para o inferno. Eu costumo dizer que o desejo de Deus é que a gente chegue no nível de relacionamento com Ele, onde o que é decisivo para a gente nem é céu nem inferno, é Ele. Né? Eu quero Jesus para ir para o céu, ou eu quero Jesus para não ir para o inferno. E se não existisse inferno, você o quereria assim mesmo? E se não houvesse céu, você o quereria assim mesmo? Então eu cheguei nesse nível que Jesus, eu te quero, porque você é o que faz sentido para a minha vida. E aos 14 anos eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Então aos 19, dos 14 aos 19, aí, com 19 anos eu tive um chamado. Eu era muito intensa assim na minha busca por Jesus, e eu comecei a fazer um curso missionário, e eu fazia associado o curso de processamento de dados no Colégio 7. Só que eu gazeava, não façam isso, crianças. Meus filhos, se assistirem, por favor, não sigam o exemplo de mamãe. Mas eu gazeava a escola para ir para a igreja. Porque assim, aquilo fazia muito sentido para mim. Eu queria devotar minha vida para Jesus, né? Eu disse, eu estou aqui estudando porque eu tenho que estudar, mas eu quero isso aqui para mim. E ali, aos 19 anos, eu tive um chamado, eu tive Esse é um testemunho mais detalhado, mas eu tive um sonho. E não sei se na psicologia existe essa explicação, aquele estado onde você não está nem acordado, nem dormindo. Eu tive uma visitação, né, uma visão, enfim, e ali começou minha trajetória com Jesus. Eu fui perguntando, né, ele foi me dando sinais, e em 2019 eu tive convicção que era o que eu queria, entregar a minha vida para servindo pessoas. Só que eu achava que meu chamado, né, ia ser na África. Eu queria ir para a África. Então eu era apaixonada pela ideia de missões, né? Entregar a minha vida para Jesus, deixar tudo,
todas as riquezas, tudo que for que o mundo tiver para me dar, e eu vou entregar minha vida em missões para as crianças africanas. E aí aconteceu que eu passei um ano orando e já estava pronta, de mala pronta, mãe, desculpa, tchau, vou ser missionária na África, vou entregar minha vida em missões. E aí, esse é outro capítulo da minha história, quando Deus me encontra e ele fala para mim que ele me usaria como missionária de influência. Na época eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O que é missionária de influência? Porque missionário para mim é você deixar tudo e ir para um lugar inóspito, né? Uma área inóspita, não alcançada. Então eu fiquei muito confusa, eu disse, Senhor, não entendo como é que o Senhor disse que vai me usar, vai me chamar, e eu estou te entregando a minha vida sem reservas, né? As pessoas têm tanta dificuldade de abrir mão das coisas, e eu estou dizendo aqui para o Senhor que nada é importante para mim, como é que o Senhor não me quer nesse lugar? E aí na época Deus falou isso para mim, e eu fui entendendo esse chamado, e esse chamado de missionário de influência, o que Deus estava dizendo para mim é isso, olha, eu vou te usar em lugares de influência. Então eu tenho uma história lá atrás, né, que eu vim de uma família muito financeiramente desprovida. Então se vocês são de Paulo Afonso, não sei se todos são, mas em Paulo Afonso, na nossa época, não tinha faculdade aqui em Paulo Afonso. Sim. Então, se seus pais não tivessem condições de te enviar para uma capital, acabou-se, né? Tipo, esquece sonho de faculdade. E aí Deus me disse que eu entraria numa faculdade, eu queria fazer psicologia, porque eu queria acolher as pessoas. E aí a minha primeira faculdade foi administração, depois direito e depois teologia. Então me vi nesse lugar e fui entendendo o meu chamado, que, resumindo, né, colocando assim em um resumo esse chamado de influência, né? A gente entende pela religiosidade que o sacerdócio, ele é nos púlpitos, né? Nas capelas, nas igrejas, né? Nesse lugar onde a religiosidade ela nos coloca em um pedestal mais elevado de sacerdócio. Mas as escrituras sagradas, elas vão nos revelar que o sacerdócio é muito mais do que isso. Se eu exerço a psicologia em nome, né, se eu estou enviada nesse lugar, se eu encontro um propósito nessa missão, eu estou na fisioterapia, mas eu vou usar o meu dom para tocar pessoas, né, eu vou tocar os meus dons. Então assim, não é que você vai usar a religiosidade, mas o seu instrumento de trabalho é um sacerdócio, né? E aqui eu já quero entrar bem rapidamente nisso que eu acredito, né? Que aí você vê o evangelho quando ele chegou na Suíça. O evangelho quando ele chegou na Suíça, a Genebra de Calvino era cheia de esgoto, mas Calvino ele era imbuído dessa ideia de que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para Deus. Então assim, se eu estou fazendo pilates, eu estou fazendo pilates para Deus. Então eu vou cuidar das pessoas como se Deus estivesse aqui muito interessado em resolver os dilemas delas, né? Se eu vou estar na psicologia, eu vou fazer isso para Deus. Então eu quero ser um instrumento através do conhecimento, da ciência, essa percepção. Se eu estou no cartório fazendo justiça, exercendo o direito, né? Se eu sou uma operadora do direito, eu vou fazer isso em nome de Deus. Então eu vou ser essa pessoa que vou cumprir as leis. Então, Genebra de Calvino é transformada, e aí a gente tem os relógios suíços, os chocolates suíços, a cultura na Suíça, ela nasce debaixo dessa ideia protestante de que o seu trabalho é o seu sacerdócio. Então, você não é sacerdote quando você veste uma roupa diferente ou você está em um lugar de projeção religiosa, mas você é um sacerdote de Deus na sua área de influência. Então, assim, hoje eu estou no ofício, ajudando o meu marido no chamado pastoral, mas eu entendo o meu chamado desde quando eu abracei, assim, de fazer o que eu faço. Então, tudo que eu faço, ou eu procuro fazer, né? Tudo que eu faço, como para agradar a Deus. Assim, eu estou aqui no cartório e eu vou fazer isso aqui, mas faz isso aqui, ajeita isso aqui, recebe isso aqui. Não, porque eu tenho convicção de que eu estou fazendo isso para Deus. Então, Deus está aqui, eu não estou com Deus só quando eu sento no banco da igreja. Deus está aqui na minha igreja. Não,
Deus, ele está ali quando eu subo no púlpito e pego o microfone, mas a mesma Ana Paula que senta no cartório, naquela sala, naquela cadeira, precisa ter essa consciência de que o mesmo Deus está ali sentado com ela, e que ela está ali em nome dele, no ofício, exercendo, né, esse lugar para transcender quem Jesus é naquilo que você faz. É isso. Se deixar, eu passo uma hora falando sem parar. Então aí a gente só absorvendo, mas fique à vontade. Mas essa é a ideia, entendo que a ideia é essa de instrumento. Instrumento, independente do que você faça, sua profissão, mas você é um instrumento. Sua profissão você usa como instrumento para servir a Deus. Sim. Na Bíblia a gente tem histórias de mulheres, né? Sim. Mulheres fortes que atravessaram momentos difíceis pela fé, né? Sim. Com a fé. Então, para você, qual a importância, né, da Bíblia até hoje, a importância da mulher na fé? Então, assim, eu vejo a Bíblia, de fato, como fundamento, como o que deve ser, né? Quando a gente vê a instrução de Deus de capa a capa, né, lá de Gênesis a Apocalipse, ele sempre vai chamar o seu povo, aqueles que desejam andar segundo os seus mandamentos, ele sempre vai chamar a atenção, você precisa desenvolver esse relacionamento com a palavra. E quando você tem isso por fundamento, o que é fundamento? Né? O que é um alicerce? É aquele lugar onde você vai levantar o tudo mais. Né? Então, nós temos projetos diversos, né? De repente, a sua casa tem um pavimento, a minha tem 2, a de fulana tem 4, mas todos nós precisamos de um fundamento. Né? Então, aquilo que eu vou construir, né, eu penso que a palavra de Deus, se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e fundamento da minha fé, eu preciso trazer ela para o meu cotidiano. Né? Influenciar através dos princípios cristãos, da cosmovisão cristã. A gente fala muito sobre cosmovisão. Cosmovisão é a sua visão de mundo. E às vezes, aquilo que eu estou falando, a gente divide o nosso eu em dois, né? A gente insiste em uma dicotomia, né? Mas essa dicotomia é no nosso proceder. Aqui eu sou uma persona, né? Pronta para o formato da igreja. Aqui eu sou mãe, aqui eu sou esposa, aqui eu sou, né, empreendedora. Não, a mulher, ela precisa entender que Deus se importa com o todo. Então, assim, eu posso pegar, Senhor, quais são os teus pensamentos para a maternidade? Senhor, quais são os seus pensamentos para o empreendedorismo? O Senhor se importa com a minha vida que nós temos como secular? O Senhor se importa com a minha profissão? Ou o Senhor se importa apenas com o meu chamado ministerial? E quando a gente percebe que Deus, ele se importa com você como um todo, então, Senhor, eu quero saber os teus pensamentos. E trazer essa palavra para esse lugar. Eu tenho hoje na minha vida, isso é muito claro para mim. As pessoas, você lê a Bíblia todo dia e às vezes coloca você em um patamar assim, talvez extraordinário, né? Você lê a Bíblia todo dia, você é um ser diferente. Eu digo, talvez por eu ter consciência das minhas fragilidades, das minhas limitações, eu vejo a Bíblia como um alimento. Então, do mesmo jeito que eu faço 3 refeições por dia, porque eu preciso cuidar do meu corpo. Exato. E é isso que me mantém de pé, eu tenho necessidade desse alimento. Eu tenho necessidade da Bíblia, porque ela me pauta. Então, se eu não tiver esse fundamento, tudo que eu construa, a primeira tempestade vai ruir. E só completando, que aí depois Tomás de Aquino, ele vai fazer esse corte bem legal. Você corta os exageros e aí você bota essa parte que eu acho fundamental. Que aí Jesus, eu acho que isso responde à pergunta de forma mais categórica, né? Jesus, ele diz assim, a quem assemelharei aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre? Ele disse, eu assemelharei àquele que constrói uma casa sobre areia, né? Que vindo a tempestade, vem os ventos e aquela casa não se põe de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, traz para a vida prática,
né? Eu assemelho aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, os ventos, mas aquela casa não se abalará. Então, qual é a suma desse ensinamento de Jesus? Todos nós estamos construindo, né? Você está construindo o tempo inteiro, ainda que você pense que não, todos nós estamos construindo. Agora, sobre quais fundamentos você está construindo? Né? Sobre a areia ou sobre a rocha? E aí a gente conhece os fundamentos no dia da tempestade. Então, quando vem a tempestade, Exatamente. a casa que fica de pé e a casa que rui. Né? Qual é a diferença das duas? É porque uma é mais bonita, uma tem mais dinheiro, é mais imponente, tem mais recurso, tem mais janela, tem mais pavimento? Não. A diferença está no fundamento, naquilo que ninguém vê. Né? As pessoas olham e vão julgar a casa. Essa é mais bonita, essa é menor, essa é maior. Mas o que revela os fundamentos de uma casa são as tempestades. E esse é o valor da Bíblia, respondendo a sua pergunta de forma mais assertiva. Esse é o valor que a Bíblia tem para mim. É entender que toda construção, seja ela em qualquer esfera que seja, se ela não tiver esse fundamento, nos piores dias, eu não vou estar de pé. Então, essa é a importância que eu dou à palavra na minha vida, e eu penso que todas as mulheres deveriam ter isso também, né? É entender que você vai escolher, é uma escolha onde você está fundamentando, mas Deus nos dá o privilégio de fundamentar as nossas construções, os nossos sonhos na palavra. Maravilhoso. Ana, diante de tudo que você falou e da pergunta de Vivi, eu sei que você tem esse dom da palavra, né? Eu acho isso incrível. E o que é que você poderia falar para essa mulher que nos assiste, né? Que está nesse processo? Porque eu acredito que hoje a mulher, ela tem um papel muito pertinente na sociedade, né? De ser mãe, ser profissional, ser esposa, né? Enfim, ser filha, ser amiga. Então, eu acho que é botado realmente a gente tem essa responsabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco para essas mulheres que estão nos assistindo, diante de toda essa jornada que muitas vezes é colocado é como se fosse uma pressão maior, né? Para que a gente consiga nosso espaço, enfim. Eu queria que você falasse um pouco para essas mulheres. Então, eu diria assim, compartilhando o meu coração com o seu coração, eu sempre, nos momentos mais difíceis, eu sempre trago a verdade de que eu preciso ter paciência. E a primeira pessoa que eu preciso ter paciência é comigo mesma. Então, nós não seremos perfeitos. Eu acho que essa cobrança que todas nós nos encontramos pelo cabelo perfeito, a pele perfeita, o corpo perfeito, a mãe perfeita, eu acho que as redes sociais nos colocou nesse lugar muito de maquiagem, de filtros, né? E a gente vai colocando filtros nas nossas vidas, né? Porque a gente quer parecer ser. Então, quando as câmeras ligam, né? Quando as pessoas dizem, olha, agora é para valer, como é que as pessoas vão me ver? Será que as pessoas vão me ver como uma boa mãe, como uma boa esposa? E essa cobrança, né, ela chega como um peso para nós. Mas eu diria que os bastidores, né, aquilo que a gente está falando sobre os fundamentos, se a gente se perceber, eu não vou ser perfeita. E eu sempre falo isso assim, talvez uma das minhas maiores crises foi na maternidade, né, com 4 filhos, e você com aquelas demandas, tipo, você não reduz suas demandas, sua demanda só aumenta, né? Exato. Você não deixa de ser esposa para ser mãe. Você é esposa e ainda tem que dar conta de ser mãe. Você não deixa de ser profissional. Você é profissional, esposa e agora mãe. Né? E eu lembro que, assim, em um momento muito difícil, eu fui para João 15. E aí, novamente, a palavra. Quando Deus disse assim para mim, né, através da parábola da videira, sem mim, nada podeis fazer. Então, todas as vezes que você se sentir muito cansada e sobrecarregada, esses fardos sociais que vão sendo colocados para nós, existe um lugar onde nós podemos aliviar nossas tensões, e esse lugar é no Senhor. Ele diz, olha, venha a mim, você que está cansada e sobrecarregada, e eu vos aliviarei. Né? Isso é um chamado extraordinário, mas apesar da gente ouvir isso, a gente vai para todos os lugares antes, né? A gente procura A, procura B, faz isso, toma remédio, faz aquilo outro e vai trazendo tantos mecanismos e
E eu falo que vai analgesiando a dor. Né? Tipo, a gente aprendeu a analgesiar a dor. Mas a nossa sociedade, às vezes, não tem tempo para lidar com a coisa, né? Tipo, olha, eu estou te oferecendo aqui aliviar tuas cargas, né? Qual é a sua responsabilidade? Vem a mim. Então, como mãe, pega essa mãe que tem dentro de você. Jesus está aqui, essa mãe. Não sei tudo, me sinto inapta, me sinto insuficiente, me sinto em dívida. Mas você acolher essa mãe e levar ela para Jesus. Jesus está aqui, a mãe que habita em mim. O que o Senhor pode fazer por ela? Né? Você pegar essa profissional cansada, sobrecarregada, às vezes que os sonhos, né, da nossa profissão nos coloca lá embaixo, a gente vai nos carrosséis da vida, na cobrança, você tem que ser, você tem que fazer. Você pegar essa profissional, dizer, Jesus, ela está bem cansada, mas eu vou colocar ela nos teus pés, assim como o Senhor ressuscitou Talita, né, e disse, Talita, come, levanta-te, levanta aqui essa profissional, levanta os meus sonhos. E eu não teria outro conselho. Eu digo que eu não posso entregar aquilo que eu não vivi. Eu não posso entregar aquilo que não funcionou para mim. Eu me recuso sempre a entrar nesse lugar. A ser a pessoa que tem uma palavra, né, às vezes até que chega como uma cobrança. Ah, você tem que fazer, você tem que ser, você é forte, mulher. Eu estava falando ontem, né? Para uma pessoa que está passando por uma fase difícil. E eu disse, se permita ser fraca. Se permita chorar, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Mas você precisa lembrar de uma coisa, a palavra diz que o Senhor é a tua força. Então não é se você vai ser fraca ou forte, mas o que você vai fazer com sua fraqueza, para onde você vai levar. Às vezes você leva para tantos lugares, bota debaixo do tapete que você não quer se parecer fraca. Aí você pega a sua fraqueza e aí Jesus diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Opa, eu tenho um lugar para ir. Eu tenho um lugar para pertencer. Então, eu não posso dar outro conselho, né, do que eu não tenha visto na minha própria pele funcionar. Todas as vezes, e acredite, essa Ana Paula aparece mais do que eu gostaria, né, que se cansa, que se fadiga. Mas eu vou para Isaías 40, quando a Bíblia diz, os jovens se cansam, aqueles que têm força se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Senhor, eu preciso de renovo, então eu estou esperando no Senhor. É isso. Ana Paula, hoje em dia as pessoas assim estão cada vez mais passando por problemas emocionais, né? Sim. E eles são silenciosos. A depressão é um problema de saúde pública, né? Sim. É um problema, é silencioso. Não tem cara, não tem classe social, não tem cara, não tem idade, né? Exato. E eu conheço pessoas incríveis, pessoas boas, que têm um coração bom, generoso e que passam por isso. E eu já ouvi várias vezes dessas pessoas que passam pela depressão ou de outros problemas também, que vêm junto com a parte emocional, né, como uma fibromialgia, né, que afeta também quando você está passando. E as pessoas, elas têm o hábito de falar, isso é falta de Deus. Sim. Né? Isso magoa muito quem está passando por isso. Que às vezes são pessoas tão boas e que têm Deus no coração, né? Sim. Então eu queria saber de você como é essa medida, né? E não é nem o que você pode falar para essa pessoa, porque essa pessoa sabe que tem Deus. Mas para quem julga dessa forma? Eu diria para os dois, né? Eu acho que isso vem de uma raiz que precisa ser combatida com conhecimento. A gente pega aí João 8, quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade. Então, qual é a verdade sobre esse assunto? Qual é a verdade? E a verdade, ela está em Deus, né? Qual é o teu pensamento, Deus, sobre esse assunto? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que o homem, ele é tricotômico, né? Ele é feito de um corpo, alma e espírito. E ele é essencialmente espírito, que habita no corpo. Tanto é que o corpo ele vai entrar em falência, mas a Bíblia diz que o espírito ele é vivificado, né? E ele vai ser ressurreto, assim cremos, né? Ele será ressuscitado na vinda de Jesus. E às vezes as pessoas elas confundem alma com espírito. Às vezes a sua alma está enferma, mas o seu espírito não, né? Então as pessoas talvez por não entender que nós temos essa tricotomia, né, de corpo, alma e espírito, e assim como
sentir uma dor de dente, ter uma dor de cabeça não é falta de Deus. Sentir a alma doer também não é falta de Deus. Então, a alma está enfermada. E a gente vê vários homens de Deus, né? Você diz assim, teve alguém na Bíblia que teve depressão? Sim. Davi foi um desses homens. Davi, ele fala no Salmo 142, eu olhei para a minha direita, não encontrei refúgio, ninguém cuidou da minha alma. Esse homem estava clamando por cuidado, ele disse, ninguém cuidou da minha alma. Mas Davi, ele tinha uma resposta para ele mesmo, ele foi alguém que se autoministrou. Em que sentido? Ele precisou trazer as verdades de Deus para o coração dele. Dizer assim, qual é a verdade? Eu sempre falo quando eu estou aconselhando as pessoas, né, nesse ambiente pastoral, eu sempre pergunto para elas, qual é a verdade? Eu estou sozinha, um exemplo, né? Ninguém me ama. Qual é a verdade? Será que essa é a verdade mesmo? Ninguém lhe ama? Ninguém? Ou será que a dor tem abafado algumas verdades dentro do seu coração? E aí a Bíblia fala assim, o que a gente aprende com Davi? Que Davi, ele traz essas verdades para ele. Ele fala, por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Louva ao Senhor, né? Porque ainda o louvarei. Ele coloca para futuro, tipo, hoje eu não tenho motivos para louvar. A minha alma está abatida. E é um dos homens mais incríveis da Bíblia. Um cara de uma inteligência espiritual e uma inteligência emocional fantástica, mas que houve momentos de fragilidade na alma, né? Então, o que eu diria para essas pessoas que julgam, né, talvez a falta de conhecimento, talvez elas não façam isso, talvez não, ninguém faz isso por mal, eu acredito. Às vezes a falta de conhecimento, às vezes aquela pessoa que quer levantar o teu ânimo, isso é falta de Deus, ou seja, ela só quer dizer assim, busque mais a Deus, né? Talvez ela não está sabendo falar, né? Aconselhar, não tem. Mas nós somos tricotômicos, né? Seu espírito pode estar bem e a sua alma não. Mas o que faz? Tipo, você pode perguntar, né, para mim e eu trazer isso assim, tipo, a minha visão, não sou formada em psicologia, a gente lida com muitas pessoas, né, nesse lugar de aconselhamento. Eu falo que o espírito, você precisa trazer esse âmago lá que está adormecido para governar, né? Quem está governando ali? O centro. E aí isso, a psicologia, né, as terapias, né, a psiquiatria, vai regular essa alma, assim como o corpo, né, trazendo esse espírito, né, para governar essas emoções. Né? Qual é a verdade? A gente chama muito de autoconhecimento hoje, né? Aquilo que a Bíblia fala, a necessidade de você colocar para fora. Davi, ele vai dizer isso, enquanto eu calei, enquanto eu silenciei, os meus ossos envelheceram, eu senti dores no meu corpo. Fibromialgia. Né? Eu não sei se era uma fibromialgia que Davi tinha, mas ele disse, olha, enquanto eu silenciei, enquanto eu calei os meus pecados, as minhas dores, as minhas questões, os meus medos, os meus ossos envelheceram, mas então eu confessei, eu coloquei para fora. Então todo esse conhecimento que a gente tem hoje, né, terapêutico, hoje a ciência fala dessa importância da gente verbalizar as nossas dores, colocar para fora em um ambiente de segurança. Você já vai ver isso na Bíblia, né? Deus chamando ali Adão e Eva, né? Será que Deus não sabia que Adão e Eva tinham pecado? Ele disse, Adão, onde estás? Tipo, você precisa colocar para fora. Traz aqui para a luz, Adão. Né? E a gente vê isso em Caim, enfim. É o modo operandi de Deus. Porque Deus sabe que quando nós falamos, existe cura, né? Existe uma liberdade que a alma vai soltando as prisões aqui dentro, né? E Davi, ele fala isso, né? A minha alma, ela foi liberta das prisões. Eu não lembro o salmo que ele diz, mas ele usa exatamente essa expressão, como um passarinho. Ele fala que a alma dele estava engaiolada. Minha alma estava engaiolada. E como um passarinho, o Senhor me soltou das minhas prisões. Então, Davi, ele entende que Deus, ele pode trazer esse lugar. Será que nesse tempo Davi não tinha Deus? Pelo contrário, super tinha. Não é? Por isso que ele recorria para Deus. Mas esse lugar, né, de buscar a terapia, buscar o conhecimento, uma pessoa que... Muitas vezes é químico, né? Sim, também. Ainda tem essa questão também. Né? E a gente também não pode ignorar. Né? Às vezes as suas taxas que estão lá embaixo e você
não se compreende, né? Isso. E pra gente mulher tem muito isso, né? Às vezes você entra ali no climatério, nem sabe que suas taças estão Tem as desordenadas, observações, enfim. Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos. Eu sei que tem o Instituto Zonzo, né? Souzo. E aí eu queria que você falasse um pouco dele. Eu olhei o Instagram de vocês e vi que vocês fazem muitos acolhimentos, né? Vocês, não só aqui, mas nas cidades circunvizinhas, né? Na zona rural. Então eu queria que você nos contasse sobre esse projeto, que eu vi coisas, achei muito linda. Acho que não só acho que vocês até com na penitenciária, acho que vocês foram também, né? Então, assim, é uma coisa bem, bem ampla, né? Realmente fazer esse acolhimento para essas pessoas que estão em várias situações, né? E aí, queria que você falasse um pouco sobre. A gente tem esse trabalho de capelania, né, desse acolhimento nas penitenciárias, nos hospitais, né, de acolher essas pessoas dentro daquela visão que Jesus falou, né? Estive preso, não me visitastes, estive nu, não me cobristes, né? Tive fome, não me alimentaste. Então, eu creio que a igreja, né, e aí eu falo, né, não só como pessoa, se você se percebe como corpo de Cristo, né, e eu penso que igreja não é 4 paredes, nem uma placa denominacional, mas se você percebe nesse corpo de Cristo, você precisa fazer aquilo que Cristo deseja fazer, né? E o Instituto Souzo, ele nasce exatamente como essa resposta, né, que a gente vê no sertão, né? Quando eu escolhi esse nome, acredito que recebi esse nome, Instituto Souzo no sertão, a palavra Souzo é a palavra no grego que ela fala sobre o ministério completo de Jesus. Né? Aquela palavra, ela contém salvação, cura e libertação. Né? Algumas pessoas acessaram só a cura, tipo, foram curadas ali, Jesus cura aqui essa enfermidade, ok. Não sei se vocês lembram dos 10 leprosos, né? A Bíblia diz que os 10 foram curados. Aí a palavra ali no grego é a palavra de fato cura, né? Mas apenas um que voltou, né, para agradecer, ele recebeu o sozo. Aquele homem, ele recebeu uma cura completa, uma cura integral, né? Essa cura no corpo, a lepra corporal, emocional e espiritual. E aí a nossa pretensão é trazer essas verdades para dentro de todas as esferas da sociedade, né? Tocar os intocáveis, né, com as verdades que tocam o corpo, a alma e o espírito, né? A gente leva um alimento e acha que a gente analgesia nossa consciência, né? Ah, sou super cristão porque eu dou cesta básica, ok. E me fala mesmo, além do corpo, o que mais foi tocado, além da fome física. Então, quando Jesus ele olha para a humanidade, ele olha no completo. Né? Ele diz, olha, não diga que você pode fazer algo, volta amanhã. Não tem não, né? Volta amanhã, não. Seja a resposta. E a gente tem um projeto muito bonito, assim, que é o Do Meu Coração, que ele está no forno, prestes a nascer, que se chama Tebá. E é um projeto com crianças, que pretende resgatar aí, através da arte e da cultura, guardar a infância. Né? A palavra Tebá é a palavra arca no hebraico, e só aparece 2 vezes na Bíblia. Lá em Noé, e aparece também em Joquebede, quando Moisés está ali naquela sentença de morte, Joquebede faz uma arcazinha, né? E nas duas passagens a ideia é guardar as gerações. E a gente quer trabalhar com contraturno para essas crianças serem acolhidas, né? Às vezes as mães vão trabalhar e não tem onde deixar. E a gente quer no contraturno desenvolver as artes nas suas mais formas de exercício. Pintura, teatro, música. Que coisa linda. Então a ideia é essa que, enquanto as mães trabalham, vocês acolhem essas crianças? No projeto Tebá, sim. Assim, o Tebá é um braço do Instituto Souzo. Né? Seria uma escola de contraturno. Né? A gente já fez um projeto piloto, o ano passado, com as crianças da Casa da Criança 2. Não sei se você viu. E aí eles passaram 6 meses tendo aula de teatro e musicalização, e em novembro a gente fez um espetáculo. Isso que elas apresentando. Isso. Na quadra lá de esporte da Perpétuo Socorro, que foi onde eu nasci.
Eu nasci no bairro Perpétuo Socorro e hoje o projeto acontece exatamente lá onde eu cresci, né? Meu pai faleceu e aí me veio ao coração de comprar a casa dos meus pais e naquele lugar onde Deus se revelou para mim, né? Naquele quarto onde eu recebi todo o meu chamado, eu transformei em um lugar para outras crianças serem curadas, outros adolescentes encontrarem Jesus, assim como eu encontrei e tive minha vida transformada. Que maravilha. Lindo, Lindo. lindo demais. Ana Paula, hoje em dia, assim, sempre existiu, mas eu sinto como se fosse muito maior essa, essa apologia ao que é ruim. Uhum, Exemplo, eu vejo tanto na arte, sim, que as pessoas, a maioria tem acesso, né? Uhum. Tem a arte que é linda, né? sim, Tanto na arte como na política, por exemplo. Uhum. Bandidos, né? Sim. Pessoas ruins. E uma apologia a isso, porque as pessoas extremamente vazias, adorando essas pessoas. A gente chama de banda idolatria, né? Porque as pessoas elas não estão nem interessadas em aprender sobre política, mas estão apaixonadas Uhum. pelos políticos, né? As pessoas não têm acesso a uma música boa. Acesso porque escuta muito em rádio, vê na televisão, então O que está o que está colocado sendo ali, né? Tá oferecido, sendo, de modo né? geral. O que você escuta, a gente sabe que tem, né? Tem muita apologia ao crime. Sim. E você vê isso em várias. O que você acha que essa quantidade de pessoas adorando isso Uhum. tem um distanciamento também da fé? Se isso se deve, existe a manipulação, o algoritmo, tudo isso, né? Sim. Mas você acredita que isso também acontece pelo distanciamento da fé? Total, na minha opinião. Eu lembro assim que há muitos anos atrás, eu estava assistindo Cidade Alerta, né? Cidade Alerta. Há muitos anos atrás. Não vou dizer minha idade. E eu lembro que eu estava passando assim, eu ouvi o apresentador dizendo assim: eu não sou um homem que posso me considerar um homem que professa uma fé. Mas eu não preciso ser altamente religioso para entender que a sociedade vai de mal a pior, porque Deus saiu, né, dessa centralidade chamada sociedade, né? Tiraram Deus. Então, nós vamos vendo a decadência social, principalmente civilizatória, né, do nosso Ocidente. As bases civilizatórias do Ocidente, elas estão nas raízes judaico-cristãs. Então, nós fomos distanciando, não, tira Deus das escolas, né, tira Deus da arte, né, quando você pega ali a arte, há alguns anos atrás, a arte ela era essencialmente cristã. Então, as músicas, né, as pinturas, né, de Michelangelo, Rafael, Da Vinci, né, você vai ali visitar aquelas obras, você vê que a arte ela era essencialmente cristã. Então, a gente vai vendo uma decadência da arte, né, da música, e isso não foi da noite para o dia. Né, eu digo que a nossa geração assistiu essa decadência assim, de uma forma muito intensa. Né? A nossa geração pegou, tipo, na nossa adolescência, a gente tinha outros padrões, já não eram tão bons, né? Mas é assustador quando você olha para trás, assim, no retrovisor, você diz, meu Deus, um dia desse a gente não via isso. Tipo, não se admitia isso. E eu vejo muito isso, assim, essa fé tirada de dentro de casa. A gente cresceu em um ambiente, né, fôssemos nós católicos ou evangélicos, que você tinha que orar, rezar antes de comer, rezar antes de dormir. Né? Então, assim, todos nós tínhamos essa noção do bem e do mal, né, dos pilares sociais, né? Você não pode fazer isso porque Deus não gosta, porque Deus não se agrada. Né? Então, assim, Papai do Céu, né? Seja como a fé fosse passada, às vezes de forma exagerada, né? Papai do Céu vai ficar bravo. Não, Papai do Céu não vai ficar bravo, mas às vezes a mãe dizia para fazer um terrorismozinho, né, na criança. Então, a gente via esses pilares de alguma forma nas nossas casas. E aí esse distanciamento, o compromisso dos pais,
né, desse filtro social. Não, você não pode assistir isso, você não pode ouvir isso. Então é o nada a ver, né? Ai, nada a ver, a maldade está na mente dos adultos, né? E aí você deixa sua filha ali assistindo aquele conteúdo, ouvindo aquele conteúdo, aquela mulher sendo referência para a vida dela, né? Ah, nada a ver, deixa ela rebolar, é o adulto que tem a maldade na cabeça. Sim, exatamente, eu concordo que a criança, ela não está ali necessariamente sexualizando, né, ou sensualizando. Processo, né? Mas aquilo vira uma norma dentro da mente dela. Então vai ficando comum. Né? É comum. Aí os nossos ídolos, né, né, as nossas referências, as nossas influências, né, a gente vem desde lá do nada a ver. Então você tira Deus. Ah, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não se importa com o seu corpo. Deus não se importa com... E quem disse? E aí a gente volta para a nossa discussão do começo da conversa. E quem disse que Deus não se importa? Quem disse que Deus não está interessado na sua profissão, na forma que você exerce sua profissão? Quem disse que Deus não está interessado no seu casamento? Quem disse que Deus não está interessado na sua maternidade, a forma como você tem lidado? Quem disse a você? Quem te enganou? Mas a gente foi tirando, né, deixando Deus no domingo. Quando deixa, né? Sim, hoje é dia da religião, eu vou encaixar a religião na minha rotina. Então hoje é dia. A Páscoa, o Natal. Então nós vamos colocando Deus em algumas caixinhas. Aqui o Senhor pode entrar, mas no restante do ano tudo bem. Né? No restante da semana tudo bem. Então a fé, ela saiu de dentro de casa, ela saiu de dentro das escolas, né, de todas as estruturas, né, desse tecido social. E aí quando a gente vê o suco de tudo isso, é essa depravação, acho que é a palavra, né, na etimologia mesmo, né, a depravação, a decadência, e a gente fica assim, sem entender, tipo, onde começou? Mas quando a gente tira, né, a gente rouba nossos filhos da fé. Eu falo, eu trago isso muito, não trazendo mais um peso para as mães, mas eu penso que a maternidade, ela tem um papel fundamental, e a gente não sabe o poder que ela tem para tecer a sociedade. Tipo, tem o Williams Ross, que ele tem um livro, um poema, que se transformou em um livro, A Mão que Balança o Berço Rege o Mundo. E é um livro fantástico. Ele vai trazer exatamente essa discussão. A mesma mão que balança o berço é a mão que está regendo o mundo. As mulheres regem o mundo. Mas elas não se deram conta dessa responsabilidade. Então, às vezes, nós somos cooptadas, né, por diversas razões, a entrarmos em vários papéis, assumirmos várias personas, mas nos distanciando do feminino. Porque assim, quem diz que eu não posso ser juíza e ser profeta? E aqui eu já quero entrar nessa discussão aqui, que Débora, uma mulher bíblica, né, não sei quantos 1000 anos antes de Cristo, na época em que não havia nem reis em Israel, a Bíblia diz que ela foi juíza e profetiza. Então assim, uma mulher fora da curva, no Oriente Médio, não é? E super respeitada até hoje na Midrash judaica, o reconhecimento, não, essa mulher, quando os homens falharam, né, nessa época da história, ela assumiu o papel, né, de juíza, onde só homens eram juízes, e ela era juíza e profeta. E ela toca a nação como uma mãe. Ela diz exatamente isso, né, que a nação estava um caos, as pessoas estavam perdidas, né, os camponeses, e ela faz uma narrativa ali em Juízes 5, ela diz, estava tudo um caos, até que eu me levantei como uma mãe. Então, não necessariamente mãe de fulano ou beltrano, mas mãe da nação, o coração maternal. O que a mãe faz? Né? Essa mãe, ela instrui, ela empodera esses filhos, ela lança esses filhos no destino. Ela diz, eu me levantei como uma mãe na nação. E aí a gente volta para o começo da conversa da gente. Será que nas nossas funções nós estamos trazendo propósito? Ou a gente está fazendo por fazer? Tipo, a gente perdeu o propósito, nunca encontrou o propósito. Não, eu tenho que fazer, por quê? Porque está todo mundo fazendo. Não, eu tenho que ser, por quê? Está todo mundo aqui, então eu tô com uma sensação de que estou ficando para trás, eu tenho que fazer isso. Então, será que a gente está parando, ao menos, para entender por que a gente faz o que a gente faz?
E eu penso que é isso, é você encontrar propósito. E a mãe, né, o maternar, esse propósito da mulher, e aí não é só com os filhos em casa. Quando eu tenho isso aqui, eu estou formando uma nação, estou formando a opinião, eu sou formadora de opinião. Eu sou uma mulher que estou influenciando com a minha vida. Tem pessoas que olham para mim com esse olhar maternal. O que você tem para dizer? O que você pensa? E querendo ou não, elas estão ali naquele lugar de filhos, né? Tipo, deixa eu ouvir aqui o que a mãe está dizendo. O que minha mãe tem para me aconselhar? Então, quando você se deixa assim, imbuída por esse sentimento da responsabilidade. Cara, eu estou maternando o tempo inteiro. Né? Eu estou trabalhando, mas eu estou maternando. Né? Eu estou alimentando, eu estou nutrindo, eu estou ensinando, né? Eu estou apontando as pessoas para o destino dela. Então, eu creio que Deus tem muitas Déboras. Né? Temos 3 aqui no Pod Amigas, né, conversando. Deus tem muitas Déboras e elas precisam ser despertadas. Débora diz, desperta, Débora. Aí ela fala para ela mesma, desperta, ei, você tá dormindo, cara. O mundo tá de perna pro ar, você tá dormindo. E aí ela dá um comando para ela mesma, desperta, Débora, desperta. Aí ela diz, até que eu me levantei, ou seja, eu estava dormindo, mas teve um dia que eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E aquela mulher, ela se posiciona e ela muda a história de uma nação em uma época em que as mulheres não tinham voz e elas não podiam exercer esses ofícios. E ela diz, espera aí, esse espaço está vazio, vocês estão falhando, alguém precisa acordar e essa pessoa vai ser eu. Né? Eu sou resposta para aquilo que eu estou vendo. Então, se eu estou vendo um problema, eu sempre falo isso, se eu estou vendo um problema é porque eu sou parte da solução. Né? Se você está vendo um problema, com certeza Deus deseja te fazer parte da solução. Então, Senhor, qual é a minha parte nessa história? Qual é a minha parte nessa geração? Eu vou passar. Né? Se eu viver muito mais 40 anos, se viver bem, mas um dia eu vou passar. Mas quando eu passar, o que eu terei deixado na vida daqueles por quem eu passei? E é quando a gente volta para a questão do propósito. Onde eu tenho fundamentado o que eu estou construindo? Para quem eu estou construindo? Por que eu estou construindo? Por que eu estou fazendo isso? Onde estão os meus fundamentos? Onde estão as minhas raízes? Qual o sentido disso tudo? E aí nós, mulheres, precisamos voltar para esse fundamento. Existe um fundamento, existe um propósito. Eu louvo a Deus por ter nascido mulher. Eu sempre pergunto a Deus, Senhor, dentro das minhas capacidades, das minhas forças, das minhas diferenças, em que eu posso potencializar a mudança que o mundo precisa. E às vezes você não vai ser governadora, juíza, presidente da república, mas na sua esfera de influência, aí a gente volta para o missionário de influência. Na sua esfera de influência, você precisa influenciar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ir em nome dele. Maravilhoso. Ana Paula, a gente sabe que nesse momento muitas pessoas estão passando por dores, né? A gente está aqui conversando, estamos bem, mas existem pessoas nesse momento que estão sofrendo muito, né? Seja dores físicas, Por perder, enfim. por perder alguém, por não ter conseguido ajudar, enfim, dores que eu acho que só Deus pode conseguir, Pra dar um conforto, pode né? confortar, né? Quando a gente sabe que algo aconteceu com Sim. alguém, a gente diz que Deus conforte, né? Porque você não tem outra forma de mostrar seus sentimentos, né? Então, assim, nesse momento, que mensagem você dá para essas pessoas? Eu gosto muito do que Davi, ele fala, né, nos Salmos, e ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu gosto da narrativa de Lucas, né? Lucas, o evangelista Lucas, ele mostra toda a fragilidade do ser humano que Jesus enfrentou. Jesus teve medo, né? Ele passou por angústias e ele disse, minha alma está angustiada até a morte. Nossa, mas o Filho de Deus se angustiou, aquele sentimento de angústia, de morte. Ele disse, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele teve os medos que nós tivemos, né? Ele teve as angústias que nós tivemos,
Lucas, ele diz que o sofrimento de Jesus ele foi tão intenso, e a ciência explica isso, né, que aconteceu um episódio que ele suou sangue, né, a derme dele sentiu tanto que a alma dele estava sentindo, que houve gotas de sangue no corpo de Jesus, né, porque antes de cortarem a pele dele, a alma dele já estava sangrando, que saiu pela pele. E a gente vê doenças, né, psicossomáticas também, que é o corpo gritando a dor da alma. E o que fazer nesses momentos, né? E eu gosto que Lucas, ele diz que naquele momento Jesus chama 3 amigos, né? E aquele momento que todas nós, né, aquelas amigas, não, fulana tá comigo, né? Eu vou levar fulano, fulano e fulana para esse problema aqui que elas vão me ajudar. E a Bíblia diz que eles dormem. De tristeza eles dormem, ou seja, eles não tinham uma palavra, eles não tinham um alento. E Jesus disse, vocês não podem 1 hora estar comigo? Mas a Bíblia diz que naquele momento, um anjo é enviado para confortar Jesus. Isso passa despercebido. A maioria das pessoas não percebem isso, mas se você lê a narrativa de Lucas, ele vai dizer exatamente isso, que um anjo veio para confortar Jesus. E aí você pensa, nossa, que incrível, né? Um anjo veio confortar. E hoje nós temos o Consolador, quando a gente diz que Deus te console, que Deus te conforte. E a palavra lá no grego, eu falei isso para uma amiga que teve um diagnóstico de câncer do pai dela recente, e uma mulher de fé, uma mulher cheia de fé, mas que viu o chão abrir diante dela. E o que você fala para uma pessoa dessa? E eu falei para ela, essa amiga, eu posso te dizer isso, né? Eu posso falar para você que o que Jesus passou, né? E Deus, ele não disse você é fraco, você não tem fé, você é o filho de Deus, né? Quem faz isso é Satanás, né? Ele disse, se você é o filho de Deus, faz isso, né? Mas Deus não, Deus ele manda um anjo e conforta. O que eu tenho para você, às vezes, não são palavras, é o abraço mesmo. Uhum. E se permita ser consolada, abraçada, se permita ser acolhida por Deus. Às vezes nós buscamos acolhimento em tantos lugares, né? Tantas pessoas, e assim como Jesus a gente olha e diz, poxa, você até quer, mas você tem falhado aqui no seu acolhimento. E assim como Davi, poxa, ninguém cuidou da minha alma. E nós precisamos ir para esse lugar e dizer, Jesus, acolhe meu coração. Eu elevo os meus olhos para os montes, porque se eu olho aqui, é muito problema, né? Eu olho para cá, tem um problema, eu olho para ali, tem outro. Jesus, eu vou elevar os meus olhos para o monte, ou seja, para o alto. Eu vou tirar os meus olhos do problema e colocar no alto, porque é de lá que vai vir o meu socorro. Eu não posso esperar o meu socorro vir de outro lugar que não seja do Senhor. Então, o que fazer? Olhe para o alto. Tire os seus olhos daquilo que lhe causa dor. E isso não é negar a realidade. Eu preciso dizer isso também. Sim. Eu preciso falar isso porque às vezes a gente tem um chamado a uma fé cega. A fé, ela não é cega. Por mais doido que seja afirmar isso, mas a fé ela é racional. Uhum. Né? E Bill Johnson, um autor que eu gosto muito, ele fala que o medo é a fé no inferior. Porque nós somos pessoas cheias de fé. Porque até para ser ateu você tem que ter fé. Você tem que ter fé, né? Sim. Naquilo que você está defendendo, acreditando. E ele diz assim, que fé não é você negar a realidade. Ai, não está acontecendo. Não, não, mulher, vai passar. Não, não é verdade. Não diga coisas ruins, né? Atrai coisa ruim se você falar. Então a gente vai pensando, eu não posso falar. Eu não posso pensar nisso. Eu tenho que fingir que isso não está acontecendo. E a gente vai chamando isso de fé, né? E fé não é você negar a realidade. Fé é você acessar uma realidade superior. Então, fé é você acessar outra verdade. Então, eu tenho aqui um diagnóstico, né? Vamos supor que seja esse um caso. Eu tenho um diagnóstico. Não, não é verdade. Você não está com esse problema. Os médicos estão mentindo. Você não está com essa doença. Isso não é fé, isso é loucura. Uhum. Isso é insanidade, né? E Deus não nos chama a uma fé dessa. Ele nos chama a fé para acessar uma verdade que não está no nosso campo de visão natural. Ele só existe outra verdade. Qual é a verdade que eu posso acessar? A verdade que eu posso acessar é: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a verdade.
Então existe cura, a Bíblia fala em Isaías que ele traz cura sobre as suas asas. E a Bíblia fala também que nós devemos nos abrigar nas suas asas, que as asas do Senhor é o nosso refúgio. Então existem verdades para ser acessado, tipo, existem duas verdades. Uma verdade que está aqui nesse campo, sim, todo mundo está vendo, qualquer um vê, é só ter olhos naturais, mas existe uma verdade que ela está no alto, é por isso que Davi disse, eu elevo os meus olhos para o alto, eu acesso uma verdade que ela só é capaz de ver quem olha para o alto. Né? Eu olho, boto os meus olhos, onde é que eu estou colocando os meus olhos? Então, é uma escolha, difícil, mas é uma escolha. Senhor, eu vou escolher colocar os meus olhos na Tua Palavra. A Tua Palavra diz, né? Eu estou sozinha e ninguém me vê. Qual é a verdade? Essa é a verdade aqui, mas existe outra verdade que você só vê se você olhar para cima. Qual é a verdade? Não, Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou que está comigo. Não estou sentindo, não estou ouvindo, não estou vendo, mas se Ele diz que está comigo, eu não estou sozinha. Então fé é isso, ser uma pessoa de fé. O que é ser uma pessoa de fé? É uma pessoa que nega a realidade visível? Não, é a pessoa que escolhe ver o invisível. Eu realmente, eu fico encantada e assim, para encerrar, né, que eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez e sei que tem muita gente que está assistindo e que cada palavra dessa vai fazer diferença. E espero que chegue realmente, né, tendo em vista que nosso podcast está começando, mas eu tenho certeza que toda palavra, tudo que é dito, né, dessa forma, com sabedoria, espero que chegue a muita gente e que faz muita diferença. E sigo lhe agradecendo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, o privilégio é meu. E assim, parabéns por todos os seus projetos e por ser esse instrumento, né? Tudo que você disse, esse instrumento de chegar até o próximo que está precisando desse acolhimento. Então, parabéns. E continue sua jornada assim, com certeza faz toda a diferença para aquele que recebe. Amém. Obrigada. Eu que agradeço, meninas. Foi um privilégio estar com vocês. Eu falei para a Vivi que eu tenho um compromisso de Deus de nunca dizer não. Eu disse, Senhor, o Senhor faz a minha agenda. E assim que a Vivi fez o convite, eu entendi que Deus estava nesse convite, né? E eu agradeço pelo privilégio de poder compartilhar a fé, aquilo que fez e faz sentido para mim. Né? A gente não pode ser guia de cego, né? Um cego guiando outro cego. Então, se seus olhos foram abertos e você viu, você precisa guiar os outros naquilo que fez sentido para você. E eu quero agradecer você que ficou até aqui, né? E a minha oração é que Deus abençoe o seu coração, que em alguma estação da sua jornada você também sinta esse acolhimento. E assim como nos meus 14 anos fez muito sentido para mim, não abraçar a religião, porque a religião ela não muda, ela não cura, ela não liberta, tá? Mas a fé em Jesus, né? Esse compromisso com Jesus, de dizer, Jesus, essa estrutura aqui, ela só me apresenta, ela me favorece estar mais perto, mas o Senhor é real e eu quero ter um relacionamento com você. Isso fez sentido e faz sentido para mim há mais de 30 anos, transformou a minha vida de fato da água para o vinho. Onde eu cheguei, eu jamais chegaria sozinha. Para onde Ele me levou, eu jamais teria ido sozinha. E no dia que eu dei a mão para Ele, eu sinto que desde lá Ele está conduzindo a história e ela não poderia ter sido escrita de uma melhor forma. Eu não saberia escrever a minha história tão lindamente como Ele escreveu. Hoje eu posso dizer que eu sou alguém totalmente diferente. Cheguei onde eu não imaginava que eu poderia chegar e sei que ainda falta muito para percorrer, mas uma certeza eu tenho: eu posso perder tudo, menos essa presença, porque é ela que faz o sentido, o fundamento de todas as coisas. Então, obrigada, meninas, pelo privilégio. É um privilégio para mim.
servir vocês. Obrigada. E é isso, minha gente. Até o próximo episódio. Tchau.